Oi, meninas! Cheguei chegando com uma coisa que vocês já me pediram lá no Instagram. Como eu faço o meu devocional? Vamos lá? Vou falar tudo para vocês. Então, o que significa a palavra devocional? Devocional significa devoção a algo ou alguém. E uma das maneiras que você pode demonstrar essa devoção, esse amor, né, é exatamente tirando um tempo de qualidade. Então, você vai escolher um momento ideal para você fazer a sua devocional, a sua devoção a Deus, por tudo que Ele tem feito, falar um pouco de você, né, ouvi-lo falar. É um momento super especial. Antes de começar a explicar para você como eu faço meu devocional, eu vou te dizer algumas coisas que são importantes para você se organizar em fazer o seu. Vai lá, primeira dica: escolha um horário específico. Normalmente é bom que seja pela manhã, eu uso a manhã, mas nem sempre dá para fazer pela manhã. Então você pode fazer à tarde, à noite, o horário que para você estiver legal, o horário que para você estiver tranquilo, né? Então escolha bem o horário para não se atrasar, para não ficar sem fazer. Isso é importante. Outro ponto importante, lá vai a segunda dica, é constância. Você vai ter que fazer isso todos os dias até que entre na sua rotina. Senão, você vai começar a gostar muito, mas já a semana que vem não vai continuar. Então, e outra coisa, quando você vê as respostas do devocional, porque é algo que agrada a Deus, né? Quando você começar a observar os frutos desse momento com Deus, eu tenho certeza que você não vai mais pensar em desistir, em voltar atrás, em retroceder. Então, tenha constância. Comece já na intenção de seguir com a sua vida inteira fazendo seu momento a sós com Deus. Terceira dica é escolher um lugar tranquilo, não é? Seu quarto ou algum lugar da casa onde em determinado horário você possa ficar tranquila. Isso vai te ajudar muito a manter o devocional. Algumas pessoas dizem, quanto tempo? Aí quem vai definir é você, né? Quanto tempo você vai precisar para orar? Quanto tempo você vai precisar para ler a palavra? Quanto tempo? Né? Você é quem vai dizer. Então, por isso é bom que você programe-se dentro de um horário para que você não fique desesperado para terminar logo, né? E também não atrapalhe a sua organização do dia, tá? Então, quem vai definir o tempo é você. Faça em um momento livre, veja quanto tempo você gastou para orar, para ler a Bíblia, né? Ou ler um livro, se você achar interessante. Veja quanto tempo você gastou, né? Livremente. E aí você defina quanto tempo você vai usar para fazer o seu devocional. Às vezes isso vai passar do tempo, né? Às vezes a gente se envolve na oração e quando vai ver passou-se algumas horas, alguns minutos fora do que você programou. Então é bom que você primeiro tire um dia e faça assim, tranquila, né? Para ver quanto tempo você gasta. O tempo é seu. Vamos lá para me te falar como eu faço meu devocional. Algumas vezes no Instagram eu já falei, para algumas amigas eu também já comentei, mas eu sempre posto alguma coisa a respeito de que eu oro por carta. Alguns de vocês já viram essa fotozinha desse caderno aqui que eu ganhei quando eu fui cantar numa igreja e me deram essa agenda tão linda que eu não sabia, meu Deus, como é que eu vou usar essa agenda? Eu já estava no meu coração de fazer essas orações por carta, né? Já estava no meu coração. Aumenta sua atenção, você começa a documentar as coisas que você pediu a Deus ou por pessoas que você orou, e quando de repente você vê acontecer, você vai lá e olha o dia que você pediu, o dia que você orou e quando Deus respondeu, né? Você começa a se lembrar, você grava o que você pede, grava o que você fala com Deus. É um documento, né? Um documento seu e de Deus. É algo lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonada por orar dessa maneira, né? E não é algo que seja vão, porque eu já tive muita resposta de oração. Ainda há pouco eu orei por algo segunda-feira
E hoje eu já tive resposta de oração. Olha que coisa linda. Hoje é quarta-feira. O que eu orei segunda, hoje eu já tive resposta. E eu me lembro exatamente por quê, que dia foi. Eu me lembro exatamente o que eu pedi, porque tá aqui. Quantas vezes Deus fala comigo, eu faço questão de anotar. Quantas vezes, na hora que eu estou orando, eu quero fazer um poema para Deus, eu escrevo aqui. Quantas vezes Deus me dá uma música, né? E eu escrevo aqui porque é um momento meu e dele, é um momento onde ele fala, é um momento onde eu falo. É algo muito especial. Esse caderno é muito especial. Terminou ele, e aí eu peguei esse aqui. É um caderno de matéria que eu tinha aqui. O caderno de matéria eu prefiro, porque as folhas são maiores, você tem mais espaço para escrever. Então eu gostei de escrever no caderno de matéria. Eu antes já fazia em outro caderno de matéria, tá? E continuei nesse. E agora fui para esse. Esse tem poucas folhas, daqui a pouquinho vai terminar e eu vou comprar outro. Eu amo comprar caderno, né? Então eu já fico ansiosa para o próximo. Mas é uma dica que eu te dou, principalmente se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que se distrai facilmente, coloque o hábito de orar por carta. E depois você me diga se realmente deu certo ou se não deu. Viu? Você vai se apaixonar por esse hábito. Não quer dizer que toda vez que eu oro é por carta. No meu devocional, eu costumo usar esse método. Sempre, praticamente. Mas tem momentos, tem dias que eu quero orar, eu dobro os meus joelhos, começo a falar com Deus ali, né? Não é engessado, não tem que ser desse jeito, sabe? Às vezes eu sento aqui na varanda aqui de casa, olho pro céu, que eu acordo bem cedinho, né? E começo a falar com Deus ali, pela manhã, olhando para o céu, ou chuva, ou sol, como estiver o dia, e aquilo é algo lindo e maravilhoso. Então, depende muito do dia. Claro que o comum é ser por carta. E você escolhe a sua maneira. Vai ver se você vai gostar de orar por carta. Mas não, eu prefiro de outra maneira. Eu dobrar os meus joelhos no meu quarto, ali quietinho, e vou falar com Deus, né? Ou como eu faço na varanda, ou andando. Escolha a melhor maneira de você orar, de você falar com Deus, né? Isso é importante, o seu jeito de falar com Deus. Logo após, né, de orar, eu pego a Bíblia. A minha Bíblia é de muitos anos. Eu acho que aqui nem tem a data que eu comprei essa Bíblia. E eu me apaixonei por essa tradução, a Nova Bíblia, tá velhinha, viu gente? A Nova Bíblia Viva, eu sou apaixonada. A capa dela ficou tão feia, aí eu coloquei essa capa aqui de tecido. Tem tempo. Mas ela resiste ao tempo. Depois da oração, eu pego a minha Bíblia e escolho um texto para eu ler, né? Pedindo para o Senhor que Ele fale comigo naquele momento. Olha, nesse momento, não é o momento em que eu tiro para estudar a Bíblia, né? Aquele momento que você pega livros falando daquele texto, vai na internet, dá uma estudada, vê a questão da tradução. Não é esse momento. Esse momento é uma leitura leve, é uma leitura onde eu espero Deus falar comigo. Às vezes eu abro Provérbios, Deus me dá um conselho, abro um salmo, Deus me dá uma palavra. Quantas vezes Deus já me respondeu nos devocionais? Quantas vezes assim, ó, de eu perguntar uma coisa aqui e quando eu pegar a Bíblia, Deus me dá a resposta, ó, em cima. Coisa linda, isso só te aproxima de Deus. É como se você estivesse falando e você está falando e Ele respondendo. Quantas vezes o Senhor já me respondeu? Em momentos de devocional, eu já pude sentir Deus falando comigo, diretamente comigo, né? Em momentos de devocionais. Então, é o momento de você ler a palavra. Então, eu escolho um texto, não um texto tão grande, né? Para poder eu dar aquela lida, aquela meditada na palavra de Deus. É você meditar, é você ler sem pressa, né? Aquela mensagem do dia vai abrir seu dia.
Para você que escolher a tarde, né? É o meio do dia ali, você ouvindo Deus falar com você. Você que fizer o devocional já à noite, você está finalizando o seu dia já se aprontando para o outro, já com a palavra de Deus no seu coração. Orei. Logo após eu leio a Bíblia. Eu medito na palavra como resposta. Normalmente as pessoas finalizam o seu momento de devocional entre esses dois momentos, oração e leitura da palavra. Eu gosto de acrescentar mais um momento, que é ler umas 2, 3 páginas de algum livro religioso, né? De algum livro que fala de Deus, de algum livro que eu goste, de algum livro que me incentive a orar. Normalmente no devocional eu gosto de ler livros voltados para oração. Lentamente eu estou lendo este livro. Esse livro é muito bom, O Poder da Oração para Mulheres. Ele primeiro dá um textinho, logo após ele vem com orações. Que orações lindas tem nesse livro. E ali na verdade, eu já declamo aquela oração, né? Já aproveito para também falar com Deus de todo o meu coração, cada linha que tem aqui escrito, né? Essa mulher que foi usada por Deus para poder fazer orações tão lindas. Então eu já aproveito ali, já falo com Deus, aquelas orações também já me tocam, né? É uma maneira de você perceber como orar, né? De quem sabe você use sempre as mesmas palavras, mas quando você começa a ler alguns livros, você começa a ver também outras maneiras de você falar com Deus, outros assuntos inclusive, né? Porque você só fica ali naqueles assuntos sempre os mesmos. E quando você vai vir, a maneira que ela aborda é muito interessante. Então, fica a dica aí pro seu devocional, O Poder da Oração, ou entre outros livros, gente, que você gostar, né? Quem sabe, eu já tô com esse aqui pro próximo, Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Eu gosto muito desse livro, muito, vale muito a pena lê-lo várias vezes. E eu já li algumas vezes esse livro, e já tá aqui para assim que terminar esse, eu começar esse no devocional. Não leio muitas páginas, 1, 2, 3 páginas é o que eu leio no devocional, né? Para meditar de fato no que eu estou lendo e aquela verdade ficar guardada no meu coração, tá? E não só este, mas tem vários outros livros que você pode aproveitar para usar no seu devocional. Inclusive, tem livros específicos para devocional, né? Que legal! É o chamado Pão Diário. O Pão Diário que eu utilizo é esse aqui, também de Charles Spurgeon, Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite. Ele tem uma mensagem para a manhã e ele tem uma mensagem para a noite daquele dia. Então, orei, li a Bíblia, escolho um livro religioso, né, para eu dar uma lida em alguns capítulos, e necessariamente é bom ser sobre oração ou sobre devocional, né? Que é uma coisa que vai te elevar e também te incentivar a continuar com aquele método, entendeu? E se você for uma pessoa que gosta de ler, acrescente um livro devocional, que esses livros devocionais, eles são livrinhos pequenos e de uma página só. Eu duvido que tudo isso não te ajude a se aproximar de Deus, né? O devocional é exatamente aquele momentinho que você tira só para você e Deus. E toda vez que a gente escolhe um momento, toda vez que a gente prioriza a vida espiritual, tem resposta da parte de Deus. Deus se agrada, Deus ama aqueles que são íntimos dele. Então busque isso. Você começa a ver resposta, você começa a ter contato com a palavra, você começa a ver Deus falando com você. É inevitável você se tornar íntimo de Deus. Então fica aqui a minha dica, a maneira como eu faço meu devocional. Parece muita coisa, mas quando você vai entrando no hábito, não é tanta coisa, né? Você demora 1 hora e meia e você já finalizou aquele momento. Às vezes, quando eu tenho que sair mais cedo, quando eu tenho que sair mais rápido, eu tento, talvez eu não leia todos os livros, entendeu? Só oro e leio a Bíblia. Depende do dia, né? Depende da situação. Mas normalmente esse é o percurso que eu faço. Veja o que fica bom para você. Faça o seu momentinho com Deus, que eu tenho certeza que vai ter resposta positiva. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, que esse vídeo te ajude e te acrescente em nome de Jesus. Tchau, tchau!